Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre as questões do luto. O luto, ele é muito trabalhado na terapia floral e, na verdade, gente, luto, a gente vai, obviamente, contar para vocês uma história sobre uma questão de um luto, de uma morte física, de um pai de família, mas o luto, ele pode ser de várias situações. Então, se você terminou um relacionamento, você passa pelas fases do luto. Se você está com uma pessoa da família, um conhecido, um amigo, com uma doença terminal, você passa pelas fases do luto. Se você perde o seu pet, você passa pelo luto. Se você perde, vai saber, um membro, ou faz uma cirurgia, ou troca de emprego, todas essas situações de modificação e transformação, elas têm fases de luto que permeiam todas essas situações. Então, pelo que eu estou contando aqui para vocês podem perceber que o luto, ele é uma situação de transformação. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre essa questão do luto, da perda de um ente querido. Eu vou contar para vocês como é que a terapia floral ela pode atuar nessa situação da perda de um ente querido, e eu vou dar um depoimento de uma situação real. Como é que funcionou? Eu tenho uma família de grandes amigos, a família toda é minha amiga. Eu comecei a ter o contato com essa família através de uma das filhas, que é minha amiga, e aí eu acabei ficando amiga da família toda. E aí todos eles me conhecem e sabem que eu trabalho com floral e com terapia floral. O pai da família, ele passou por um processo de uma doença bastante séria e bastante grave, e em muito pouco tempo ele descobriu, diagnosticou, começou o tratamento, mas quando se fez o tratamento foi para ter uma qualidade de vida melhor, porque se sabia que ele não teria um tempo de vida prolongado. Bom, ele veio a falecer. E aí, nesse processo todo anterior, desde o momento da descoberta do diagnóstico e aí o segmento todo, alguns membros da família, pai, mãe, 3 filhos e os netos, tal, alguns deles me pediram florais para conseguir lidar com muitas transformações que estavam acontecendo, com muita dor e com aquele processo de ver o pai de família definhar através daquela doença e falecer. Bom, alguns deles tomaram esse floral, e aí no dia em que o pai da família faleceu, óbvio que eu fui, que são meus amigos, eu fui no velório e tal, e aí eu levei essências florais, eu levei vidros, eu fiz 3 vidros de floral, um para cada núcleo familiar ligado àquele pai de família, para que eles conseguissem lidar com essa questão do luto. E aí foi muito interessante o feedback que eu tive de volta, porque no momento em que eu cheguei no velório, eu entreguei o vidro de floral para cada representante de cada núcleo familiar, E aí na hora as pessoas abriram, como eles me conhecem, Eles abriram e foi dando floral para todo mundo da família que estava ali. Alguns dias depois, a avó, a mãe da família, está morando temporariamente com uma das filhas e com 2 netos, que são muito próximos e que já tomaram muitas vezes floral comigo. E aí eu achei muito legal o relato que eu ouvi dessa minha amiga, que é a mãe das crianças, que a todo momento eles estão em casa, chegam da escola e eles pegam o vidrinho e falam: vovó, vem aqui, hora das gotinhas. Eles mesmos pegam as gotinhas, eles tomam por conta própria, um dá para o outro: vó, vem aqui, sua vez, e vai lá e dá para a vó. Sabe o que é mais legal de tudo isso? Primeiro, de ver o vínculo que as crianças têm e de como elas conseguiram lidar com essa questão do luto de uma forma muito tranquila. Eles eram muito ligados a esse avô, eles choraram muito, eles sofreram bastante, mas a virada de conseguir lidar com esse luto, de entender que ele não está mais ali e não ficar chorando, se lamentando, questionando, negando que aquele avô faleceu e que ele estava doente, que ele estava sofrendo, e conseguir lidar com isso e seguir a vida, isso foi muito incrível. O incrível das crianças fazerem esse vínculo, de se sentir seguros com o floral que eles estavam tomando e de fazer a avó tomar. E aí o relato de saber como está essa avó. Ela tá mal? Ela tá sofrendo, porque obviamente eram sei lá quantos anos de casado e ela passou por tudo junto com esse marido, mas ela tá conseguindo por ela mesma tomar atitudes de assim: nossa, agora eu tô melhor,
puxa vida, eu vou poder fazer tal coisa sem ter que me preocupar em voltar, em dar remédio, em fazer almoço. Ela está redescobrindo o que é o viver dela como pessoa. Ela está conseguindo pensar na possibilidade de aprender aos poucos a se desapegar das coisas. E o que é se desapegar das coisas do marido? Ela está indo de tempos em tempos, a cada semana na verdade, para a casa dela e começando a retirar as coisas do marido falecido aos poucos do armário, de refazer a rotina dela. Isso não significa que ela não ame esse marido e que ela não se lembre dele e não esteja triste, mas significa que ela está reaprendendo a viver. E isso é extremamente importante para que toda a família e todo mundo que passa por questões de luto, e para quem fica, é importante reaprender a viver. E o reaprender a viver também é uma forma de honrar quem foi e de respeitar quem foi. Porque aquele que foi, com certeza, não ia querer que a pessoa ficasse se matando e se martirizando e, quem sabe, até indo embora junto, né? Então, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque as essências florais, nesse caso específico, elas foram fundamentais para que essas pessoas conseguissem enxergar um outro dia, uma nova vida, uma outra possibilidade de continuar vivendo apesar dessa perda, desse parente, desse avô, desse pai, desse esposo. É tão bonito quando a gente consegue dar um suporte, e eu acho que essa é uma das coisas mais lindas que as essências florais e a terapia floral podem oferecer: dar suporte, dar estrutura, trazer sensação de segurança e de conforto apesar da dor que a gente sente. Se você tem um familiar que está passando por uma situação difícil e não está dando conta mais, está sobrecarregado demais, está vendo que não está mais conseguindo ter energia e ter forças para continuar a ajudar e a viver, as essências florais também podem te ajudar. Você acabou de perder um ente querido, acabou de passar por uma perda muito significativa, uma dor muito significativa. Entre em contato com a gente pode te ajudar e a gente pode ir junto, indicar o floral, orientar como você pode seguir e estar do seu lado para te ajudar e para seguir com você, te dando apoio, conforto, inspiração e muito amor.